Prezados amigos, mais uma vez estamos trazendo uma mensagem. Em preparação a esta mensagem, nós queremos ouvir a leitura do Salmo 121. É um salmo que nos mostra de onde vem a ajuda e como Deus protege o seu povo. Salmo 121. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Estimados amigos, a mensagem de hoje é baseada em 2 Reis, capítulo 6, verso 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Estimados amigos, certo menino, depois de nascer, passado um tempo, ficou cego. Os pais ficaram muito tristes e abatidos. Com o passar do tempo, veio àquela cidade um famoso oftalmologista que fazia o transplante de córneas. Ele examinou o menino e achou que talvez a solução seria uma cirurgia e ele poderia voltar a ver. Feita a cirurgia, houve depois uma grande expectativa em torno do sucesso da cirurgia, pois nem sempre seus resultados eram positivos. Quando chegou o grande dia, então primeiro o menino ficou com os olhos vendados numa sala durante tempos. Quando chegou o grande dia, levaram-no à sacada do hospital. Uma sacada de onde se descortinava uma paisagem muito bonita. Árvores, um pequeno lago, um lugar muito bonito. Tiraram então as vendas dos olhos do menino. E eis que ele enxergou. Extasiado, contemplava as árvores, o pequeno lago, lá longe o horizonte, algumas nuvenzinhas brancas penduradas no céu azul. Maravilhado com tudo que ele via, ele disse à sua mãe: Mamãe, por que você nunca me falou que o mundo era tão bonito? A mãe, com os olhos marejados de lágrimas, disse: Filho, eu te falei muitas vezes, mas como você não podia ver, não podia compreender isso. De fato, a mãe muitas vezes falava para a criança, especialmente à noite antes de dormir, sobre a beleza do mundo que Deus criara. As árvores, o sol, as estrelas, tudo que existia. Mas claro que ele não poderia compreender nada disso, porque ele não via, ele era cego. É assim, toda pessoa não convertida, toda pessoa afastada de Deus, ela não percebe e não consegue ver a beleza da vida espiritual junto de Deus, porque ela é cega. Um dos grandes pais da igreja cristã da antiguidade, Agostinho, que hoje é considerado até santo, disse certa vez que antes da sua conversão, o seu orgulho lhe inchava de tal maneira o rosto que ele não poderia enxergar a Deus. E isso ainda acontece hoje com as pessoas, com os homens não renascidos. Seus pecados os separam de Deus e eles não podem ver as belezas da vida cristã. E se alguém lhes fala dessas belezas, eles não acreditam, acham que é mentira. Mas não acontece também muitas vezes conosco, que somos cristãos, que tantas vezes andamos como que cegos,
não enxergando os grandes benefícios de Deus e nem o dever de nossa gratidão a Ele, é preciso que Deus sempre de novo abra os nossos olhos, a fim de que enxergarmos a sua vontade, que deve ser feita assim na terra como no céu. O nosso texto de hoje nos oferece uma lição impressionante. Um exército inimigo havia perseguido o profeta Eliseu. E durante a noite, os soldados cercaram a cidade de Dotã, onde se encontrava o profeta Eliseu. E quando amanheceu, o moço do profeta, o empregado, saiu para fora e viu os soldados. Apavorado, voltou para dentro, chamou Eliseu e lhe disse: Mestre, Senhor, o que faremos? Então Eliseu, imperturbável, lhe disse: São mais os que estão conosco do que o exército. E orou dizendo: Senhor Deus, abra os olhos do moço para que ele veja. E o Senhor Deus abriu os olhos do moço. E ele viu que entre eles e os soldados havia um exército de cavalos e carros de fogo com anjos. Para proteger o profeta Eliseu e o seu servo, Deus havia cercado a casa em que estavam com anjos a cavalo e carros de fogo. Eliseu percebeu isso imediatamente, mas o moço não. E só depois que ele orou a Deus, Deus abriu os olhos do moço e ele pôde de fato enxergar tudo o que estava lá e como Deus providenciara a proteção do seu profeta. Acho que hoje, mais do que nunca, nós precisamos da oração de Eliseu. Senhor, abra os nossos olhos. Primeiro, a fim de que nós também enxerguemos as bênçãos com que Deus tem acumulado a nossa vida. E segundo, a fim de que lhe agradeçamos por elas. Chuvas de bênçãos. O nosso bondoso Deus tem derramado sobre nós, os que cremos na redenção graciosa de seu Filho Jesus. E chuvas de bênçãos, Deus continua derramando todos os dias, preparando-nos para a eternidade. Nós queremos mencionar apenas algumas dessas bênçãos espirituais e materiais. Primeiro, Jesus nos amou, apesar das nossas transgressões. Ele nos amou mais do que o esposo, a esposa, pais, amigos, ele dando a sua própria vida na cruz para nos reconciliar com Deus. Segundo, Jesus, o Filho de Deus, expiou completamente as nossas culpas, derramando o seu sangue precioso, a fim de perdoar todos os nossos pecados, os pecados que mancham o nosso coração. Terceiro, ele livrou-nos para sempre da tirania de Satanás e de sua condenação, dando-nos a certeza de uma ressurreição para a vida eterna. Quarto, ele nos protege e ainda continua protegendo até o fim de nossa vida. E nos protege, quem sabe, de tantos perigos. Quantas vezes que estivemos, talvez até para sermos mortos, para morrer. E Deus nos protegeu, sem nós o notarmos. Quinto, quando a ajuda humana não mais nos pode valer, Deus ainda prometeu auxiliar-nos, prometeu nos dar consolo e conforto e descanso, e também prometeu transformar o nosso sofrimento de angústia em bênçãos eternas. Sexto, ele nos regenerou para uma viva vida de esperança e nos dá forças para nós podermos vencer as tentações e nos guiar pelo seu Espírito nas veredas da vida eterna. Ele nos deu uma igreja que prega a palavra clara e pura de Deus, onde nós podemos nos encontrar todos os dias, toda hora, com o nosso Salvador. E Ele ouve as nossas orações a seu tempo e derrama sobre nós as suas bênçãos. Além dessas bênçãos espirituais e de muitas outras que nós não mencionamos, Ele nos cumulou de muitos bens materiais. Vejam, a nossa família, a nossa propriedade, os nossos bens. Ele nos colocou num país
ricamente abençoado por Deus, um país onde o que se planta dá, um país que é defendido, que não tem, por exemplo, terremotos, vulcões e outras grandes calamidades. É verdade que tivemos um ciclone bomba e tivemos enchentes, mas mesmo nessas calamidades, Deus sempre nos protegeu. E mesmo que um ou outro, às vezes, chegue a passar frio e fome, ele sempre é socorrido por amigos, por outros membros que o ajudam para passar essas dificuldades. Cada um tem a liberdade de ir e vir nesse país e pode servir ao seu Deus sem impedimento algum. E mesmo agora, nesse momento de pandemia, de dificuldades, que estamos reclusos em nossas casas, a palavra de Deus nos chega de muitas maneiras, como, por exemplo, nessa mensagem, nesse vídeo. Quantas bênçãos já citamos e quantas ainda não foram citadas? Enxergamos essas bênçãos diariamente e somos gratos por elas? Creio que todos nós devemos confessar que muitas vezes nós não enxergamos e nem manifestamos por elas a nossa gratidão. Existem principalmente dois empecilhos que frequentemente nos cegam à vista de relação da bênção divina. Um é o sofrimento ou aflição que por muitas vezes passamos e que é necessário, então, nesses momentos difíceis, nos lembrar que Deus não se esqueceu de nós. Pedir a Deus que Ele também abra os nossos olhos para que nós enxergamos. E Deus promete fazê-lo, apesar de às vezes demorar, como no exemplo que nós temos de Jó. Mas Deus não se esqueceu dele e no fim o cumulou com muitas e muitas bênçãos. Ainda vale hoje a palavra de Deus dita através do profeta Isaías há 3.000 anos atrás, onde ele diz o seguinte: porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Outro empecilho para enxergarmos as bênçãos é o nosso orgulho. Quando vamos bem, achamos que merecemos, que nós somos os construtores da nossa felicidade. Quando vamos mal, em lugar de buscarmos a bênção de Deus e a ajuda de Deus, nós muitas vezes reclamamos, falamos mal de Deus. Deus, portanto, precisa abrir os nossos olhos, não só para enxergarmos as suas bênçãos, mas também para agradecermos por elas. E agradecer significa que agradeçamos por tudo o que Deus fez por nós. E esse agradecimento deve vir do nosso coração, da nossa boca e através das nossas ações. O próprio Salvador Jesus diz em Mateus 12:34, porque a boca fala do que está cheio o coração. A nossa oração deve ser, pois, não apenas Senhor, abra-nos os olhos, mas também, Senhor, abra-nos os corações, para que sempre sejamos gratos por todas as bênçãos, ajudando ao próximo aonde for possível, também nesse momento difícil. Às vezes, fazendo compras para pessoas que não podem sair de casa, orando por essas pessoas, ajudando aqueles que estão em casa por causa da pandemia que se abate sobre nós. Às vezes, compartilhando mensagens cristãs de fé e força, mensagens que temos todas as semanas, que vêm através da internet. Ajudando também na congregação, com nossas ofertas, para que a igreja possa continuar a fazer a sua missão no mundo, enviando missionários para cumprir a palavra de Deus, doando Bíblias, mantendo pastores, auxiliando de forma de todas as necessidades, aqueles necessitados, lembrando-nos de que Deus nos abre os olhos, para que nós sejamos cristãos de fato e de verdade, na prática, no amor ao próximo. Assim nós oramos: Senhor, abra os nossos olhos, para que possamos ver cada vez melhor e melhor enxergar
as tuas ricas bênçãos espirituais e materiais com que nos cumulaste e para que sejamos muito agradecidos por elas. Amém. O Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Deus sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.